pessoal, tudo bem? Então, primeiro eu queria agradecer aqui o convite de estar aqui participando do FIS, iniciativa hoje. Agradecer aqui os nossos convidados, palestrantes estarem aqui com a gente. Então, temos aqui o Shao, temos o Rafael, temos o Shaoli, que vão se apresentar um pouquinho mais e falar um pouco no painel. Acho que, primeiramente, assim, a importância do tema, quando a gente fala de teleconsulta, que muita gente entende a teleconsulta apenas como o ato de fazer a consulta através da tecnologia. Isso é muito importante e continua sendo muito importante com o início da pandemia, com toda a mudança de comportamento que a gente vem tendo nos últimos anos. Mas o que a gente teve de abertura para novas tecnologias, para as novas soluções, com essa mudança de comportamento, eu acho que é incrível. E aqui a gente está muito para falar sobre isso. Quais são os pontos, além da teleconsulta, que podem gerar muito valor para o nosso sistema de saúde? Desde tecnologias novas, desde aplicações novas de tecnologias já existentes em outros mercados, como a gente pode realmente usufruir desse benefício que o digital traz para o advento das nossas consultas, dos nossos atendimentos, do nosso sistema de saúde. Então, super importante aqui, a gente está com convidados aqui super especiais, que tem uma bagagem excelente aqui, muito aprendizado, muita experiência. Então, eu queria começar aqui pedindo para cada um se apresentar e depois a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema, cada um vai ter um tempinho aqui para falar, e, obviamente a gente vai vendo se tem perguntas, interagindo aqui com o público. Então, super obrigado, queria começar aí pelo Shao. Shao, se apresentar e se quiser falar um pouquinho. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Meu nome é Shaolin Nguyen, eu sou médico, eu sou professor da Universidade de São Paulo, chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP e a presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Obrigado, Shao. Quer falar um pouquinho, Rafael? Por me terem junto nesse debate aí, ainda mais com essas duas personalidades aí que estão junto com a gente, né, Guilherme? Eu sou Rafael Cremonese, eu sou médico intensivista. Até o primeiro ano da pandemia eu ainda atendi na beira do leito e atualmente sou CEO do Hospital Mãe de Deus, um hospital privado de 330 leitos no sul do Brasil. É um dos, talvez, destaques da medicina suplementar no Brasil, um hospital reconhecido pela sua qualidade e segurança. E, recentemente, um hospital que tem tentado ser um desbravador desse mundo digital. Sou entusiasta do tema, então estou muito satisfeito de estar aqui aprendendo com vocês. Perfeito, obrigado, Rafael. Então, queria agora passar um pouquinho a palavra para o Shaoli. Sim, muito obrigado, senhores. Meu nome é Shaoli Nakar. Eu sou o cofundador e CEO da uma companhia chamada UVMB e eu estou há mais de 20 anos no mercado trabalhando com a medicina digital. Nossa companhia é uma companhia que trabalha com digitalização de processos em hospitais, em teleconsultas, trazendo soluções para muitos hospitais e a gente está muito feliz em estar aqui colaborando. Muito obrigado. Perfeito. Então, aqui para terminar, então, falar um pouco de mim, então, me apresentar. Então, eu sou Guilherme, sou médico cardiologista, sou cofundador da Conexa, que é um ecossistema digital de saúde. E super prazer estar aqui com nomes de muita importância aqui no sistema de saúde. E acho que basicamente o que eu queria começar um pouquinho para falar dos desafios que a gente vem passando nos últimos anos, né? Então, a pandemia veio, a gente teve uma transformação da forma como as pessoas consomem saúde, da forma como o serviço de saúde é entregue, e num primeiro momento muito focado em acesso, né? Acho que ainda tem muita coisa para acesso, sem dúvida nenhuma, então, tanto no sistema de saúde público como no sistema de saúde privado. Então, novas soluções, desde atendimentos de urgência virtual, atendimentos de especialidade, atendimentos em outros campos, como a nutrição, a fisioterapia, né? A psicologia vem ganhando bastante força aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vê também o momento pedindo cada vez mais de uso de outros valores que essa tecnologia pode dar, né? Tanto de dados, de análise, a capacidade, obviamente, de plugar com dispositivos, com sistemas, integração, um mundo novo que a gente vê aqui.
E por isso que acho que é super importante trazer os nossos palestrantes aqui para falar um pouco sobre isso. Quais são as novas fronteiras, né? A gente está na medicina, no além da teleconsulta, a gente está no 2.0, estamos no 3, no 4. Falar um pouquinho dessas fases, porque no final do dia, eu acho que esse é um movimento que, sem dúvida nenhuma, ele só está começando, em que você cria plataformas aqui dentro para conseguir escalar. E até um pouco na experiência da Connex a gente viu muito isso, né? Então hoje a gente faz um pouquinho mais de 500 mil de atendimentos digitais por mês. Isso vem dando cada vez mais relevância, isso vem trazendo muitas outras potenciais soluções que a gente pode trazer para o mercado para melhorar a eficiência do sistema, né? Para melhorar a qualidade do serviço. Eu queria começar aqui pelo Dr. Shao, para falar um pouquinho sobre a experiência, falar um pouco do que ele está fazendo nesse tempo. Bom, então, como tinha 10 minutos, vou fazer síntese. Primeiramente, olha, desculpe, eu estou no aeroporto, estou parte do aeroporto de Brasília, porque hoje de manhã eu estava na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, inclusive com o Ministério da Saúde, para discutir sobre o valor de medicina e tudo dentro de uma estratégia de saúde. E um dos grandes pontos que eu coloquei telemedicina e saúde não é teleconsulta. Isso é uma simplificação demasiada. É uma inovação de processos para otimizar a cadeia de saúde. Então, esse foi um ponto que eu coloquei. Naturalmente, eu não vou nem estar no YouTube, na TV Câmara, inteira. Foram 2 horas de debate e eu acho que entenderam o que é linha de cuidados integrados. Então, além da teleconsulta, que é apenas uma forma de expressão, telemedicina envolve logística, cadeia de cuidado, envolve abordagem integrada da saúde, que é os cuidados com a redução de sinistros, envolve o desenvolvimento do telecuidado domiciliar. Para 2030, nós teremos o terceiro setor de cuidado, que vai além de hospitais e consultório, e o terceiro setor é a casa das pessoas. Então, estava acordando para isto como uma estratégia e política de saúde no Brasil. Eu participar da Câmara Técnica que elaborou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, só para dizer que a telemedicina, sob o ponto de vista médico, atua em 5 áreas: assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e complicações e promoção de saúde. Na assistência, nós aprovamos modalidade de serviço. Uma das modalidades se chamava teleconsulta. Portanto, deve simplificar o entendimento da telemedicina como teleconsulta. Tá? Isso é um equívoco, isso aqui é preciso ter muito cuidado nesse processo. Um outro ponto, nós discutimos que também se confunde telemedicina com atenção primária. O município de Santos foi a primeira que eu aprovei, como juntamente com a equipe uma lei chamada de integrada. A finalidade é juntar a atenção primária com a secundária e terciária para criar a desfragmentação da saúde. Tá? Então, vocês veem que eu só quis, em poucos minutos, apresentar que a telecom é apenas uma força de expressão, não representa a medicina nem de longe, e que mesmo no conceito assistencial, nós deveríamos colocar quais são as nossas metas. Linhas de cuidados integrados. Nossa meta é como aumentar em 20% a efetividade funcional de um leito hospitalar com a implementação de teleambulatório biopsicossocial dentro dos hospitais. A nossa outra função é entrar saúde dentro das escolas, como uma cadeia de promoção de saúde e prevenção de doença, e nós deveríamos avançar em setores.
ou tele-home care, tele-cuidado domiciliar como uma estratégia de humanização, inclusive da recuperação pós-atendimento, e, naturalmente, a promoção de saúde dos 60 a mais. Eu fiz outra alerta. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo, porque até 2030, inclusive o Brasil será o 5º ou 6º país mais velho do mundo. Teremos doenças crônicas e mais, e situação de vulnerabilidade, de deslocamento, de saúde, é a melhor solução para humanizar o atendimento. De manhã, houve um questionamento de medicina e a desumanização. Aí eu respondi muito facilmente, né? Quem desumaniza são profissionais pouco humanos, nunca telemedicina. Segundo, a pior forma de desumanizar é não oferecer nada. Esse é um ponto. Segundo ponto de desumanização, quando o profissional que está exercendo a medicina, no caso de telemedicina, não tem qualificação profissional correta, provoca iatrogenia. E aí está o nosso segmento, e eu abro um convite para todos para repensar o que é exercer a telemedicina, que eu vou chamar de telemedicina de logística, e o que é exercer a telesaúde, e nesse caso vou chamar de telesaúde integrada, para dentro da saúde e para fazer uma abordagem profissional. Isso nos abre um bom precedente. 8 anos de muito trabalho para reorganizar a cadeia de saúde atual, transformando em saúde conectada. Espero que eu não tenha confundido muito vocês, mas tentei sintetizar nos 10 minutos que eu tive. Obrigado. Perfeito, doutor Chau. Acho que é super importante esse conceito, né, que as pessoas confundem mesmo o que é teleconsulta, o que é telemedicina, o que é ferramenta, o que é sistema, né? Atenção primária, secundária, terciária. Então é super importante entender que esses conceitos eles se divergem e claro que a tecnologia ela pode gerar eficiência em todos eles, né? Como você comentou, da desfragmentação, muito legal. E doutor Rafael, qual é a sua visão sobre isso? Assim, como é que está sendo a prática, a experiência que vocês estão tendo no Hospital Mãe de Deus, que é um hospital super renomado, muito inovador, um dos mais inovadores aí do Brasil? Conta um pouquinho para a gente e qual é a sua visão sobre isso? Eu achei excelente a taxonomia aí que o Chau propôs. Acho que organizou uma série de conceitos já para a gente talvez ampliar a discussão. Assim, dentro das confusões, que acho que foi a tentativa do Chau aí de fazer, vamos desfazer algumas confusões. Uma confusão que eu percebo é, nós vamos de saúde tradicional ou de saúde digital, e não é e não é ou, é e, né? Não tem, uma não vai substituir a outra. Recentemente a gente estava num fórum grande no hospital, com uma série de médicos, e eu tenho um corpo clínico que tem alguns caras que são bem sênior, assim. E teve um deles que levantou no final, e o tema era, naquela ocasião, a inteligência artificial, que ainda era mais disruptivo, assim, né, a tensão dentro do auditório. E ele disse, assim, que na opinião dele, comparando a medicina tradicional que ele sempre fez com a medicina, com uma medicina digital, era como comparar o LP com o MP3, tinha muita perda. E aí, eu entendo que a pandemia foi muito capaz em impulsionar a eliminação de alguns preconceitos, como essa frase denota, né? E a gente já poder entender, a medicina, a saúde digital, ela vem para compor. Nesse momento, do ponto de vista da cadeira que eu estou, da saúde suplementar, eu entendo que sequer é opcional, né? É uma obrigação a gente percorrer um roadmap de transformação digital na saúde, porque além de vários benefícios, como o Chau citou, tem um que é inequívoco para o sistema como um todo, que é a eficiência. E não tem como abrir mão num sistema que está altamente pressionado, né, que a gente talvez está vivendo provavelmente o ano mais difícil da história da saúde suplementar no Brasil, e a gente não lançar mão de iniciativas que são
bastante eficazes em complementar o que a gente já faz, trazendo muita eficiência. E aí, do meu ponto de vista, assim, a coordenação de cuidado é um aspecto que é fundamental, porque a gente precisa de um sistema menos hospitalocêntrico, mas não com menos atendimento, e reservar essas estruturas de altíssima complexidade e custo agregado para que numa população muito maior atendida, com programas robustos, pelo menos de saúde metabólica, obesidade, tabagismo e saúde mental, a gente consiga atender nos hospitais um público mais drenado, né? E, portanto, consiga usar de uma forma mais racional aquele recurso. Mas mesmo dentro do teleatendimento, tem muitos desdobramentos e a gente costuma transpor assim, quase como, eu estou fazendo uma consulta como eu sempre fiz, mas no ambiente digital. Mas essa semana ainda a gente estava estudando uma opção que não é um wearable, mas é um fundoscópio para ser usado em UTI, que o oftalmologista vai poder ajudar a monitorização neurológica e hemodinâmica do paciente internado na UTI através da fundoscopia. Fundoscopia essa que o intensivista não é capaz de fazer. Agora, não existe nenhuma chance da gente ter eficiência em trazer o expertise de um oftalmologista para dentro da UTI que não seja através de uma interface digital, porque, do contrário, isso vai contribuir ainda mais para sobrecarregar o sistema. Agora, quantas outras alternativas dessas a gente está vendo no dia a dia, em que a gente consegue até agregar eficiência na atenção, qualidade e eficiência na atenção terciária, e se esse paciente estiver conectado, e esse dado interconectado através de interoperabilidade, e ele estiver circulando num ecossistema que ele está tendo acesso à saúde digital, muitas vezes a curadoria não vai ser feita por um médico, vai ser feita por um profissional de saúde treinado que vai estar usando elementos digitais para estar próximo desse paciente. Bom, o contexto todo, né, para mim é isso. A gente está num ambiente super tensionado do ponto de vista financeiro e tem, claro, um caminho capaz de trazer eficiência para esse sistema, que é a transformação digital da saúde. Assim, highlights, né, Guilherme? Acho que para abrir o nosso debate, acho que esse seria meu posicionamento. Não, perfeito. Acho muito bem pontuado, né? Assim, o que a tecnologia vem, né? Como em todos os mercados e no mundo, ela vem para imprimir eficiência, né? E aqui, obviamente, que se imprimir eficiência, aumenta acesso, aumenta a qualidade, você vai desdobrando vários valores novos ou melhorando os valores que já existem na cadeia. E acho que um ponto importante é como você tira um pouco essa ineficiência de um modelo hospitalocêntrico, que não é para o hospital. O hospital ele tem um papel enorme, mas imagina se o hospital ele pudesse só focar na alta complexidade, né, no que realmente precisa. E se você conseguisse baratear o custo desses pacientes, desses perfis de baixa complexidade, que poderiam, seja numa consulta física, seja numa consulta digital, seja numa coordenação de cuidado, com o uso de tecnologia para que seja feito, o quanto que isso vai aliviar o sistema para, de fato, a gente conseguir dar mais acesso, né? Então, a gente tem hoje um sistema público e privado que se complementam, mas sim, a gente ainda tem muita carência, tanto na alta complexidade, para a nossa população desse Brasil enorme que a gente tem, quanto também uma atenção mais conectada e menos fragmentada, que acho que o ponto que o Shaul traz, essa fragmentação do cuidado é um dos grandes motores da ineficiência que a gente tem. O fato de eles não estarem conectados, o fato de que você não tem uma trilha, uma linha de cuidado muito bem estabelecida, isso torna muito difícil a gente conseguir gerar valor para o usuário na ponta, né, que é o paciente, valor para o profissional de saúde, que também perde com essa ineficiência, e todos os patrocinadores, né, e provedores desse sistema. Então, acho que é super importante esse ponto e como a tecnologia pode ajudar nesses formatos, modelos de cuidado que vêm se desenvolvendo, que já são antigos até, mas que talvez sejam muito mais baratos, barateados e potencializados no Brasil afora. Então, acho que uma pergunta aqui para o Shaul, como é que você vê assim, o uso da tecnologia na sua empresa? Como é que você está vendo esse movimento na sua experiência, tanto dos novos valores que estão sendo destravados, de resultados, de eficiência, como também em coisas que já existiam antes e que você consegue, de fato, melhorar, otimizar, reduzir custo e ampliar acesso? Bom, primeiro eu devo dizer que eu concordo com tudo que vocês disseram até agora. E atualmente eu acredito que tudo foi
descrito aqui é exatamente o que nosso sistema está fazendo. Nós estamos desenvolvendo soluções para dados digitais que, para muitos hospitais. Nós temos um sistema de fornecimento de informações a hospitais e nós estamos falando aqui sobre melhora de eficiência. Nós queremos ter processos totalmente digitais. Nós queremos que os médicos, quando ele estiver fazendo seus atendimentos, e ele decidir o que fazer com o paciente, na sua prescrição de remédios, ou ao mandar o paciente para fazer algum tipo de exame laboratorial, ou decidir hospitalizar o paciente por alguns dias a mais, ou qualquer outra decisão dos médicos, precisa ser digitalizado. Tudo documentado e todo o processo tem que começar e terminar diretamente pelo sistema. Até uma época que a gente não tenha mais papéis circulando. Todos os papéis que a gente faz no hospital hoje devem ser digitalizados. Quando nós estamos falando sobre a telemedicina é uma ferramenta. É uma ferramenta que nós precisamos usar de uma forma apropriada e que nós não temos que ter a telemedicina como um outro sistema no hospital ou no atendimento inicial somente. A gente precisa ter a telemedicina totalmente integrada. E nós podemos dar algum exemplo. Uma das soluções é o que nós chamamos de teleclínica. Teleclínica é um conceito. É um conceito onde todas as empresas que estão desenvolvendo soluções de telemedicina, eles estão desenvolvendo soluções para pacientes e médicos também para os pacientes. Nossa solução é levar a telemedicina, fazer parte de um sistema digital totalmente integrado, com um nível totalmente alto, para que a gente possa ter essas duas bases, não só do médico para o paciente, mas do paciente para o médico também. E a solução é também envolver as enfermeiras e as enfermeiras também usarem a telemedicina no processo delas, para que elas possam trazer aí as informações rapidamente para o paciente e para o médico. Então, a gente pode colocar isso em vários hospitais e poder otimizar o tempo de atendimento. Uma vez que nós temos essa solução utilizada de telemedicina, nós também vamos ter mais informações para a equipe médica, vamos ter diferentes protocolos, podemos ter acesso a novas vacinas, nós podemos acelerar o processo de atendimento a pacientes. Então, isso vai acontecer muito mais. Dessa forma, nós estamos trazendo a telemedicina para as enfermeiras e toda a equipe médica e trazendo essa equipe de uma forma muito mais otimizada para ajudar de uma forma muito melhor os médicos. Então, quando nós estamos dizendo que telemedicina não tem que ser somente vídeo, a telemedicina também pode ser processos. Por exemplo, nós sabemos que nós temos vários médicos e nós precisamos trazer eficiência ao processo. Então, se a gente tiver uma enfermeira trabalhando com a tecnologia, ela não precisa estar ali sempre num local para atender somente um paciente. Ela pode atender vários pacientes num tempo que ela atendia somente uma, e colocar essa informação no sistema. E o médico que vai acessar essa informação pode fazer sua consulta e somente se necessário, o médico vai pedir uma videoconferência. Ele pode somente acessar os dados na plataforma e passar o processo para a próxima fase. A gente sabe que a tecnologia é parte da solução. Temos muitas soluções em nossa companhia, temos ferramentas nos hospitais e tudo envolve a telemedicina. A clínica remota, por exemplo, no atendimento inicial, ela é descrita. Por exemplo, no hospital, a gente tem um monitor para uma consulta, uma teleconsulta, e a gente também tem isso na ferramenta onde pode ser feito com pessoas que estão em casa. Então, é muito comum que a gente tenha pessoas que ligam, é muito comum também a gente ver pessoas hospitalizadas em casa. Então, utilizando a tecnologia, vai custar menos, vai ser mais rápido o atendimento e a gente não precisa, às vezes, levar esse paciente para o hospital. A gente pode atender ele mesmo em casa e diagnosticar de uma forma muito mais assertiva. A gente tem um hospital no Canadá, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas lá, onde a gente tem muitas clínicas que utilizam a nossa ferramenta. Eles estão fazendo atendimentos e exames nessas clínicas remotas, transmitindo os dados para o centro de diagnóstico e a gente trazendo
as soluções de uma forma muito melhor. E, de novo, tudo é parte de um sistema integrado e centralizado para poder trazer a tecnologia, trazendo soluções para o nosso sistema. Não importa se o paciente está no hospital, ou se ele está em casa, ou se ele está num centro integrado, ou se ele tem o médico da comunidade visitando ele. A gente sabe que todos podem e devem acessar essa ferramenta e usar a telemedicina para trazer um suporte muito maior e trazer serviços que vão melhorar a vida do paciente. Eu quero terminar, trazer um exemplo aqui do que nós estamos fazendo com o Brasil. Quando estamos falando sobre telemedicina, o Dr. Shaw descreveu antes aí que nós pensamos sempre na área médica, mas não só isso. Hoje, em Manaus, nós temos um projeto em que temos uma clínica dentro de uma escola, e dentro dessa escola a gente tem uma enfermeira ou pessoas treinadas em telemedicina para poder fazer um atendimento inicial utilizando a tecnologia com as pessoas que estão lá na escola. Isso inclui vacinas, monitores integrados ao sistema, e tudo que acontece lá é documentado nesse sistema, e também utilizamos diferentes outras ferramentas digitais para que a gente tenha essas habilidades desenvolvidas e a gente possa fazer isso em outras escolas. A gente tem protocolos de tudo que é feito e temos treinamento específico para essas pessoas que trabalham lá localmente. Então, concluindo, nós estamos levando a telemedicina como uma ferramenta de suporte para trazer melhorias para o nosso processo nos hospitais, os atendimentos remotos também, para que a gente possa também trazer uma melhor qualidade aos pacientes. Muito bom, Jolio. Isso é super interessante aqui a sua experiência. Acho que a conexão, né, de dados, né, dos serviços que já existem, de como você posiciona isso nesse novo mundo que a gente está vivendo, acho que é fantástico aqui. A gente tem um pouquinho mais de tempo, e aí eu acho que quando a gente está falando de além da consulta, novas fronteiras, acho que não tem como a gente, o Rafael comentou um pouquinho, né, não tem como a gente falar de outras tecnologias que estão vindo aí nesse mundo digital que a gente tem, como a inteligência artificial. E acho que tem um negócio muito legal que, antes mesmo, né, da AI generativa, tá muito na moda, né, que quem fala muito, né, o Eric Topol fala lá no livro dele da Deep Medicine, que são três grandes conceitos interessantes aqui, pilares dessa transformação que a inteligência artificial pode fazer na saúde digital, mas muito na saúde em si. E aí que ele coloca, são três, né, são super interessantes, super conectados, que é o primeiro, essa capacidade, né, deep phenotyping, que ele chama, que é a capacidade de você analisar dados que nunca existiram, que nunca foram digitalizados, um volume de dados muito grande, você realmente começar a entender um pouco mais esses comportamentos, né, essa capacidade, não só de dados clínicos, dados de laboratório, dados de genética, a quantidade de dados que estão sendo produzidos hoje com essa transformação digital que a gente está vivendo é muito grande. O segundo, muito legal também, muito conectado, é a partir desses padrões de dados, que é o Deep Learning aqui, como é que esses dados podem constituir novos diagnósticos, melhorias de prognóstico, então, que eventualmente a gente não conseguiria no olho humano identificar, né? Porque a quantidade de variáveis, né, que um médico, um profissional de saúde precisa lidar no dia a dia é cada vez maior, né? Cada vez mais aumenta a tecnologia, cada vez mais variáveis acontecem, então é uma dificuldade tremenda para o profissional de saúde lidar com tudo isso, tem limitações. E como que isso, com o Deep Learning, como que isso pode ser realmente inovador em vacinas, em tratamentos oncológicos, que é super interessante. E o terceiro, que eu acho que o Dr. Shaw comentou um pouquinho, que é a questão da humanização, né? Assim, é muito, quando você olha para trás, você vê um movimento super interessante, assim, ruim assim, para a sociedade, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, você aumentou 4 vezes a força de trabalho, você aumentou o custo unitário, o custo por pessoa ano em 20 vezes, né? Então aumentou muito, e você diminuiu de forma assim tremenda o tempo, a duração que um profissional de saúde está com o paciente. Então, o que antes era uma consulta de 1 hora, passaram para consultas de média de 12 minutos.
as consultas de retorno que há 50 anos atrás eram de 30, passaram para 7 minutos. E por quê? Né? Muito pela sobrecarga dos processos, da operação, do dia a dia, que esses profissionais acabam sendo imputados, né? A grande parte dessa carga de burocracias que precisam ser feitas, precisam mesmo, para a segurança do paciente, e como que a tecnologia ela pode tirar essas ineficiências e fazer com que o profissional de saúde faça a medicina da arte, né? Que é, de fato, cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, fazer a conexão com o paciente e, de fato, ajudá-lo em melhores tomadas de decisão. Isso tudo eu acho que é super interessante, esse conceito. Acho, recomendo bastante quem nunca leu o livro do Deep Medicine, que ele traz um pouco à luz essas questões. E com a AI generativa, esse negócio tem ficado cada vez mais claro e assim prático para a gente. Baseado nisso, eu ouvi um pouquinho a experiência de cada um de vocês, visão sobre AI, sobre como isso se comporta, que se conecta com o mundo que a gente tem hoje, e alguns aprendizados aí e visões futuras que vocês têm. A gente pode começar aí pelo Dr. Shaw. Dr. Shaw, acho que está no... Estão me ouvindo? Bom, a incorporação da inteligência artificial na cadeia de cuidado é irreversível. Vamos chamar para agilizar de conduta ou para a preditiva. Eu acho que nesse aspecto o Brasil tem caminhado para algumas coisas interessantes. A CIDIG, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital, agora passa a liderar o RNDS, que basicamente é a Rede Nacional de Dados em Saúde em caráter nacional, e aí você tem um grande Big Data, e aí sim você consegue desenvolver estratégias que me permitam fazer, inclusive, a inteligência artificial com análise regional, sazonalidade, entre outros. Isso acho que é irreversível. Talvez em 2026 vamos começar a ter algo bem mais estruturado. A outra coisa, a questão do chamado ChatGPT. É o Health GPT. E aí, atualmente, o OpenAI está licenciando o modelo Enterprise, que é onde ele libera o algoritmo dele, que as grandes instituições possam construir o próprio Big Data e treina o seu algoritmo da generativa. Isso eu acho formidável num contexto de atuação geral, principalmente em área hospitalar, em área primária e outros, que me permite fazer a gestão integrada desse processo. Talvez 70% das condições de saúde, um Health GPT, ou uma inteligência artificial na saúde, ele vai ser um fator agilizante, inclusive disso que você falou, de começar a poder disponibilizar mais tempo para que o médico, o paciente e as coisas que são tanto adaptativos e que a inteligência artificial possa fazer, isso vai nos poupar tempo. A outra coisa que eu vou dizer, a inteligência artificial também vai entrar nos prontuários. Talvez nós vamos parar de digitar tanto e vamos começar a usar muito mais audiotranscrição. Então, isso quer dizer que o médico também vai ter mais tempo. Então, eu acho irreversível. A inteligência artificial em outros pontos. Dispositivo de apoio a diagnóstico. Aparelho de ultrassom com inteligência artificial. Aparelho de fundoscopia com inteligência artificial. Dermatoscopia com inteligência artificial. Então, vamos começar a ter dispositivos adaptativos, versáteis, de apoio a diagnóstico. Isso também vai funcionar muito bem junto com os wearables, tá? Então, eu acho que nós temos que estar nos preparando para a mudança 2026, 2030. Precisamos formar melhores os médicos do futuro. Isso é fundamental. Só queria acrescentar duas coisinhas, mas isso é uma particularidade do Brasil, tá? Talvez no mundo nós não temos esse problema, mas no Brasil tem. Telemedicina só pode ser exercido pelo médico. Pela própria definição do Conselho Federal de Medicina, que define telemedicina como ato médico.
Se uma enfermagem ou os profissionais usarem telemedicina, eles podem ser processados pelo exercício ilegal da telemedicina. No Brasil, especificamente, se nós queremos que as outras profissões trabalhem, então isso se chama telesaúde. Tanto que existe uma lei de telesaúde, e aí sim, todos os outros conselhos trabalham nas suas respectivas áreas. Ou usa a palavra telesaúde, ou a enfermagem usa a teleenfermagem, farmácia usa a telefarmácia, o odonto usa a teleodonto, mas isso é muito particular do Brasil, só que tomar esse cuidado para nós não termos processos éticos por uso sem querer da terminologia. Nem dizer se é bom ou não esse problema, mas eu tenho, né? Então, é só esse detalhe que nós temos que tomar cuidado, mas eu aposto totalmente que a saúde vai melhorar muito com o uso das tecnologias digitais, desde que não façamos de forma banal e desde que nós façamos de uma forma planejada como uma estratégia. Não há concorrência em relação ao trabalho profissional, e eu acho que vai aumentar a nossa capacidade de cuidar de mais pessoas. Então é mais nessa ideia que eu queria colocar. Não, perfeito, Chau. E acho que tem um ponto, doutor Chau, que você colocou, que acho que é muito legal, da educação do médico, né, da experiência do médico. E eu faço um deparo, a gente está vendo muita pesquisa já na área de aplicação da AI generativa, do ChatGPT, enfim, do que for, na parte de desenvolvimento de código, né? E o que é muito legal é que ele mostra que, por exemplo, para profissionais sêniores de desenvolvimento, a produtividade ela aumenta incrivelmente, quase que 50% em alguns estudos. Mas o que é interessante, quando isso é aplicado para o profissional mais júnior, menos experiente, isso cai para 15%, 20%. E eu acho que isso vai ter muita conexão, né? A capacidade de usar a tecnologia AI com mais criticidade, com mais experiência, ela vai ser fundamental. Então isso faz o que protege muito a medicina aqui no Brasil e no mundo. Então esse é um ponto só que eu queria adicionar, que é super legal. O outro da transcrição, eu acho que é fantástico isso. Não só a capacidade de transcrever, mas também de estruturar melhor a informação, de gerar dados estruturados. A gente fez um trabalho super legal de teste, ainda em beta, em que a gente consegue, através da consulta sendo transcrita em real time, estruturar para o paciente, para o profissional não precisar escrever no prontuário. E eu acho que o dado muito legal é que 90% dos profissionais colocaram que não editariam aquele texto. Ou seja, mostrando que tem uma certa acurácia e uma vantagem você usar a tecnologia como um apoio para o profissional de saúde na hora do momento de escrever no prontuário, que é algo super importante, proteção, obrigatório, né? Então, acho que esse ponto também acho que é muito, a gente consegue em pouco tempo já começar a usufruir disso. Então, muito legal, muito bons pontos. E agora eu vou um pouquinho do Dr. Rafael, a experiência dele. Só posso fazer só um complemento? Claro. É que meu celular está com 15% de bateria, se de repente eu cair, não é porque eu fiz mal educação, é que acabou a energia. Não, mas estou acompanhando vocês, tá bom? Obrigado. Faz parte da tecnologia, valeu. Doutor Rafael, quer comentar um pouquinho? A inteligência artificial, para mim, também é uma questão de não é uma questão, também considero inevitável. Eu acho que ela vai, além de trazer eficiência para o sistema, ela vai trazer muito benefício para o paciente, né, que é o destino final da nossa discussão. Só antes de entrar num raciocínio mais amplo, assim que tu falaste, no futuro, o sênior, a diferença do profissional sênior e do júnior, na minha opinião, é a capacidade de fazer um bom prompt. Porque na generativa tu precisa saber fazer a pergunta certa, né? E aí o resultado, o resultado final depende muito do input, como sempre, né? A gente vem flertando com inteligência artificial não regenerativa, né? No MAN há algum tempo já, algumas coisas assim super simples, que são assim de desenvolvimento local, como por exemplo um algoritmo que, para ajudar na eficiência das filas, ele critica a escolha do leito de recuperação anestésica e nos identifica com antecedência qual é a melhor opção para aquele paciente baseado num grupo de variáveis
que seria muito superior ao que seria capaz de ser analisado pelo humano. Há uns 2 anos a gente também implementou endoscópios da marca Canon com inteligência artificial que são capazes de forma bastante precisa já agora na nossa experiência de identificar se uma lesão é neoplásica ou não antes do resultado da biópsia. A gente tem usado isso, o feedback dos endoscopistas é o melhor possível, né? Então eles realmente conseguem ali na visualização da lesão antecipar com um grau muito importante de certeza se é uma neoplasia ou não. E claro, hoje isso não está servindo para definir o diagnóstico, mas serve, por exemplo, para dar celeridade àquele processo específico, né? Para identificar dentro da massa de eventos que estão acontecendo todo dia nos hospitais, quais requerem a atenção humana mais pronta ou mais atentiva, se for o caso mesmo. A gente tem uma outra iniciativa que é em conjunto em Porto Alegre com outros hospitais, que chama No Harm, que identifica dentro do nosso universo de prescrições de um dia, lá das 1000 prescrições, quais as 10 ou 20 que necessariamente precisam um escrutínio muito significativo da equipe de farmácia, porque em função de muitas variáveis analisadas, aquela é uma prescrição que provavelmente tem um risco maior de ter problemas no que tange interação medicamentosa, polifarmácia ou erros de dosagem. Então ele leva em conta, inclusive, características do paciente, né? Como, por exemplo, a gente sabe que pacientes ou muito obesos ou muito vulneráveis, idosos, eles têm peculiaridades da prescrição que podem escapar no dia a dia. E eu acho que a iniciativa mais robusta que a gente tem usado é um algoritmo para identificação de predição de deterioração clínica no andar, para que a gente consiga reconhecer com antecedência os pacientes que deveriam ser transferidos para terapia intensiva antes que a gente chegue no nível mais crítico. E a gente tem muito dado robusto na literatura mostrando que cada hora de atraso da ida de um paciente para terapia intensiva, ela tem impacto direto na mortalidade desse paciente em última instância. Mas recentemente, a gente, após o advento da popularização do GPT, a gente trouxe bastante a discussão para dentro do hospital. Um aspecto que realmente me parece ser assim bastante relevante é o dos registros médicos, né? Teve na ocasião ali, peribum do GPT, teve uma publicação no New England que foi a transcrição, né, de um atendimento pelo GPT, né? Então ele só escutou um atendimento, publicado no New England, né? Escutou um atendimento e o atendimento foi devidamente transcrito lá, inclusive com hipótese e tudo mais. Mas, na minha opinião, assim, a grande porta de entrada vai ser no diagnóstico. Acho que o diagnóstico é inevitável, né? Especialmente patologia, radiologia, eles vão ser extremamente impactados e acho que positivamente. E eu acho que os nossos especialistas eles vão ter facilidades e vão ganhar velocidade, mas vão ganhar segurança também na emissão, né, dos seus pareceres, porque tem elementos que, especialmente quando tem um elemento assim mariposa que chama muita atenção num todo, eventualmente um algoritmo não humano é muito mais capaz, né, de não deixar passar. Mas sobretudo na unificação, né, de um grupo gigantesco de variáveis e na proposição de linhas de investigação. Acho que esses são elementos da inteligência artificial que me parecem assim que já são muito palpáveis, que a gente não está mais falando, né, e tem estudos saindo, né, todo dia comparando uma coisa ou outra, e é sempre o braço que tem a união das duas forças acaba tendo um desempenho superior. Muito interessante aí já o que vocês estão fazendo aí, super legal ouvir, porque a gente está estamos aqui parado aí com os outros países aí do mundo, né? Super legal. Shaoli, queria ouvir um pouquinho de você, um pouco sobre a sua visão sobre AI, sobre generativa, aplicação na saúde, nessas novas fronteiras que a gente está discutindo. Bom, com certeza. Vamos lá. Quando eu estava falando sobre a inteligência artificial, eu vejo dois caminhos aqui. O primeiro é exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, no nosso sistema, nós temos uma
um sistema aberto com várias informações. E isso significa que a gente pode exportar as informações para fazer as análises. Mas a outra forma, que é muito interessante para nós, porque o nosso sistema ele está servindo aos médicos e à equipe médica também. E nós estamos aí tentando achar como usar a inteligência artificial para dar mais suporte à equipe médica. Nós sabemos que os médicos não gostam de usar a inteligência artificial. Eles geralmente falam que, não, nós sabemos como tratar o paciente, mas e se a inteligência artificial trouxer recomendações e informações adicionais ao médico, isso talvez possa ser algo que seja muito útil para os médicos. Por exemplo, nos nossos hospitais, onde nós temos nossos sistemas, nós estamos dando suporte ao médico quando ele precisa enviar o paciente a um especialista, por exemplo. Então, de um lado, ele tem ali um atendimento dermatologista, por exemplo, mas do outro lado, a gente tem aí possibilidade de dar ele a possibilidade de perguntar ao chat GPT qual outra alternativa a gente teria usando as informações que ele tem no momento para trazer o resultado mais relevante. Exatamente, é isso que a gente está falando sobre se referir ao paciente, mas antes consultar ali ao chat GPT para poder trazer as vantagens que a inteligência artificial pode trazer para que ele tenha um diagnóstico mais conciso. Então, em nossa visão, nós estamos desenvolvendo que nós estamos trazendo um sistema que a gente vai poder integrar essas informações. O ChatGPT ajuda a gente, mas não é só ele. A gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar também em outras áreas, por exemplo. A gente pode ter o ChatGPT usado para medicina ou outras também áreas, e ele é muito usado, ele é muito útil. E pode usar na pediatria e na dermatologia, e trazendo as informações da inteligência artificial para esse meio. A gente sabe que vai ajudar muito no diagnóstico. E nós estamos integrando essas ferramentas e nós não acreditamos que nós temos que inventar a roda. A gente sabe que tem muitas startups, muitas companhias trazendo formações incríveis. E nós estamos ali no meio tentando integrar essas empresas para que a gente possa trazer essas informações de forma a dar um suporte maior para os médicos e para a área médica como um todo. Nós estamos fazendo isso hoje nos hospitais, nos atendimentos em casa também, e nós acreditamos que isso pode ser uma ferramenta com muita potência para os médicos. E eu li esse livro que você citou em 2015, e eu lembro que parte do livro ele fala que é muito cedo para ver essa questão de tecnologia dentro da medicina. E é uma coisa que poderia durar muito tempo, mas a gente vê que já está acontecendo. Nesses 5, 6, 7 anos, últimos anos, a gente teve uma abertura muito grande. E, por exemplo, o ChatGPT e outras tecnologias que muitos médicos estão usando. Então, eu estou falando a todo dia para o meu time, usem essas tecnologias para trazer vantagens. E assim que a gente usar essas tecnologias, a gente vai ter muito mais informações e muito mais resultados relevantes e novas recomendações e novos suportes para a equipe e para os médicos. Eu realmente acredito que num futuro muito próximo vai ser uma ferramenta que todos os médicos e toda a equipe médica vai poder usar, ou seja para a segunda opinião, ou seja para um diagnóstico mais exato, usando como algo mais especializado e com mais detalhado, poder entregar um diagnóstico mais detalhado ao paciente. Não, perfeito, doutor Charlie, assim, super interessante também a visão. Acho que a gente teve um pouquinho cada um trouxe um pouco do lado da prática, né, da visão futura, da inteligência artificial e também das fronteiras que a gente tem aqui, que foi o tópico anterior. Então, eu queria agradecer aqui, a gente chegou nos nossos minutos finais aqui, agradecer, né, doutor Rafael, doutor Charles, doutor Charlie, por essa aula aí que a gente teve aqui e com esses aprendizados, que acho que tem muita coisa. Sem dúvida, daqui a um ano
a gente conversar de novo, outras, do jeito que a tecnologia está avançando, do jeito que a gente tem aqui pessoas inovando muito, a gente vai ter case aqui ainda mais fantástico para compartilhar. Então, acho que a sugestão grande aqui para a gente voltar e falar sobre esse assunto no ano que vem. Obrigado, pessoal. Um abraço grande. Obrigado pelo convite.